Fala pessoal, Guilherme Chinaglia para mais um vídeo aqui. A gente vai dar continuidade então ao nosso menu responsivo. Então, se vocês derem uma olhada aqui, hoje eu vou ensinar vocês a inserir a transição CSS. É uma animação mais simples e eu vou ensinar a inserir aqui no nosso menu, abrir e fechar. Também aqui no próprio menu, né, indo da direita para a esquerda. Então notem que ele não está vindo tão brusco, né, e nem retornando também tão brusco, tem um tempo ali, um delay. O nosso arrow aqui, que é a nossa flecha também, que ela rotaciona para baixo e para o lado. E por último, para quem ficar até o final ali, eu vou dar uma dica bônus aqui de como eu inseri tanto transição CSS, como algumas propriedades CSS aqui para fazer essa movimentação aqui, tá vendo? Na hora que eu escondo o configurações, né, o menu configurações sobe, e quando eu aciono o menu documentações, o doc1, doc2 aparece e empurra as configurações para baixo, tá? Além de fechar aqui também e alterar a animação dali do nosso menu, tá? Antes da gente inserir, então, ir para o nosso código, eu vou dar dois recadinhos. O primeiro deles é, se você não me segue lá no Instagram, Guilherme Chinaglia Dev, tá? Dentro do Instagram ali eu estou postando minha rotina diária, os projetos que eu estou envolvido, além de algumas dicas, né? Tanto ali pelos posts dos carrosséis ali, também como vídeos e pelo IGTV também, que eu vou dar continuidade esse ano lá no Instagram. Então me segue lá, Guilherme Chinaglia Dev. Além do que, pessoal, fica muito mais fácil também de eu responder as dúvidas de vocês aqui, às vezes de algum elemento, alguma propriedade CSS que vocês não entenderam, aqui nas aulas do YouTube, tá bom? E o segundo recadinho é que todo esse código, tá? Para quem já vem acompanhando essa playlist do menu responsivo, ela tá lá no GitHub, no meu GitHub, Guilherme Chinaglia, e vai entrar como aula de número 13, tá bom? Então, sem mais, vamos lá para o código. Então tá aqui, eu já estou com o Visual Studio Code aberto e a minha tela aqui à esquerda. Lembrando que se vocês quiserem, vocês podem comentar para ver se vocês gostam desse tipo de tela dividindo a esquerda aqui e o Visual Studio Code à direita, ou então vocês pedirem para trocar ou fazer Alt Tab, tá? Comenta aqui que eu vou ajustar de acordo com qual vocês gostam mais, tá bom? Então é o seguinte, essa foi a última aula que a gente fez, né? Que foi justamente trabalhar ali com o menu SVG para fazer aquele X, né? Então se eu clicar aqui, ó, notem que ele está seco, ó. Ele está sem transição nenhuma, o menu está vindo com tudo, né, para a nossa direita e retornando. Então a gente vai aplicar agora a nossa transição CSS. Para isso, eu vou estar olhando às vezes aqui para esse monitor, justamente para ver se eu não estou tampando aqui o código, tá? E além do que eu fiz anotei algumas informações aqui que eu vou jogando aqui para a nossa tela, fica mais fácil, eu acho que fica um vídeo mais curto, tá bom? Então, aqui foi a nossa última etapa, né, do menu fechar. Aqui embaixo eu vou escrever, então, transição CSS. Eu vou comentar aqui no nosso código aqui do Style CSS, tá? Então, esse aqui é a nossa pasta, né? Eu estou na minha aula número 13. Então, vocês vão pegar o CSS de vocês, o arquivo Style CSS, tá? Então, transição CSS. Eu não vou me aprofundar tanto em transição CSS porque existe aqui no canal do YouTube, do Guilherme Chinaglia, uma aula específica sobre animação CSS, em que eu falo das propriedades de transição CSS. Então aqui vai ser mais como que eu vou utilizar ali cada propriedade e mostrar para vocês ali em loco no menu, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou mexer primeiro nesse menu aqui, abrir e fechar. Tá? Então notem que ele está fazendo todo aquele translate que a gente fez na aula passada, mas eu quero suavizar isso, eu quero que fique de uma forma mais devagar, mais animada ali, tá? Então eu vou primeiro inserir aqui as propriedades e eu comento logo em seguida, tá? A primeira classe que eu vou mexer, né? Eu vou mexer primeiro nessa primeira linha aqui de cima, que é justamente aquela que faz ela desce em diagonal, né? Desce a 45 graus aqui, rotaciona a 45 graus para baixo. E o que eu preciso fazer? Para inserir essa transição CSS, a gente vai utilizar uma propriedade CSS chamada Transition
CSS, tá? Eu vou utilizar aqui o site do MDN, vou até abrir aqui para ficar mais específico para mostrar para vocês. E justamente isso daí eu já comento na aula de transição CSS, né, no vídeo que tem aqui, mas passando rapidinho. O que faz a Transition CSS, a propriedade? Ela controla a velocidade de uma animação. Mas que tipo de animação? Existe no nosso menu ali um estado inicial e um estado final, certo? O estado inicial do nosso menu é esse aqui, com as barras tudo na horizontal. E o estado final dele, na hora que eu clico, né, e que insere aquela class move, o que ele faz, o nosso CSS? Ele rotaciona, né, uma para baixo, uma para cima e uma se desloca para a esquerda, né? Então, o estado inicial delas é na horizontal e o estado final é essa daqui. Então, o que a propriedade, né, Transition CSS vai fazer? Ela vai controlar essa velocidade, ela vai controlar, né, essa animação, essa velocidade do meu estado inicial para o estado final. E ela se vale, né, de 4 propriedades, tá? Eu vou abrir aqui para ficar mais fácil para vocês olharem, ó. Então, tem a Transition Property, que ela é responsável por dizer para qual propriedade CSS eu quero controlar essa velocidade. A Transition Duration, que é quanto tempo essa velocidade, essa transição, ela vai levar do estado inicial para o estado final. A terceira é uma Transition Timing Function, ela lida com uma função, tá? E ela é bem bacana, ó, já tem algumas funções pré-estabelecidas, né, como Easy, Linear, ó, Steps, olha as Steps, por exemplo, ó, de 4 em 4 até o final. Ela vai fazendo esse tipo de animação, tá? E a Delay, que seria quanto tempo ela tem que esperar para ela iniciar aquela transição, aquele controle da velocidade. Ó, aqui eu demoro 4 segundos, ou seja, enquanto as outras demoram 0.5, 1.5, 2.5, tudo isso atribuído pelo programador, né, pelo desenvolvedor, aqui ele atribuiu para que começasse a animação, né, essa animação de reduzir, deslocar para a direita, né, diminuir, só depois de 4 segundos. Como eu falei, eu não vou me aprofundar muito porque tem um vídeo aqui específico, eu vou deixar depois aqui na descrição, sobre transição CSS, animação CSS, tá? Então eu preciso inserir a propriedade Transition, tá? Que é justamente que vai fazer esse controle, né, do estado inicial para o estado final. E eu preciso, a primeira propriedade que eu vou inserir aqui, eu preciso mostrar para essa transition, e aqui deixa eu abrir de novo para mostrar para vocês, ó. Eu vou usar essa sintaxe aqui, ó, que é uma sintaxe abreviada. Então, ao invés de eu fazer assim, igual aqui, ó, transition property, tal, transition duration, tal, transition delay, tal, eu vou escrever de uma forma abreviada, um shorthand, tá? Então, primeiro é a propriedade que eu vou querer controlar, a duração, né, de quanto tempo vai durar do estado inicial para o estado final. A gente não vai mexer com as funções e nem vai ter um delay, tá? Se vocês quiserem inserir no projeto de vocês, fiquem à vontade, tá bom? Então, transition, qual a property que eu vou mexer aqui? Qual que é a propriedade, né, que eu quero controlar? A propriedade vai ser a transform, tá? Vai ser essa transform aqui, que é justamente a que faz a minha diagonal de cima, que é a minha first line aqui, certo? Ó, a minha first line, girar, rotacionar, né? Ó, rotated 45 degrees e fazer e abaixar, né? 30%, tá? Então vai ser a propriedade transform e aqui eu vou inserir 3 segundos, só para que vocês vejam o tempo de duração que vai levar. Na hora que eu clicar, olha só, tá vendo? Ele demora 3 segundos para sair do estado inicial dele. Qual que é o estado inicial dele? Horizontal, até o estado final, que é ele rotacionado a 45 graus e 30% deslocado para baixo, tá? Só que eu não vou deixar 3 segundos aqui, porque é muito, era só para vocês verem. Vou deixar aqui como 0,3 segundos. Então, mais uma vez, ó, vou clicar, ó, tá vendo? Ele fica um pouquinho mais rápido, mas fica ainda suave. Beleza, então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, tá? A mesma coisa, e vou fazer
também agora para minha terceira linha, tá? Que é aquela minha linha de baixo. Que ela faz ao contrário, né? Ela tá subindo aqui, né? Menos 30% ali, subindo o Y, né? E rotacionando a menos 45 graus. Vou salvar aqui, vou clicar. Olha só como é que ficou a animação, ó. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? O nosso menu fechar, quando existir uma classe underline, underline, move, ela vai sobrescrever a classe first line, second line e third line. Ou seja, quando eu clico, o meu JavaScript ele insere então essa class underline, underline, move, e é por conta disso que o style CSS passa a ser esses daqui, tá? E aí vocês vão perguntar, tá bom, Guilherme, olha, eu tô vendo que ele tá fazendo uma animação na hora de montar o X, mas e na volta? Por que ele tá voltando seco? Porque a gente não definiu uma transição para o estado inicial dele, né? O estado final dele aqui, ó, é quando ele tá com a class move acionado. E para isso a gente precisa então criar o estado inicial do estilo CSS tanto para first line como second line e a third line. Vamos fazer isso? Então, se eu der um Ctrl F aqui no meu Visual Studio Code, deixa eu tentar achar first line, ó. Vocês vão ver aqui que tá ó, 1 para 1, né? Só tem essa daqui, ou seja, a gente só definiu no menu fechar, no estado final. Então, aqui, ó, eu vou comentar aqui só para vocês depois, até a título de estudo, né? Ó, estado inicial do menu hambúrguer, tá? Do menu hambúrguer. Então, qual que vai ser o estado inicial do menu hambúrguer, tá? O estado inicial dele é esse daqui, ó. Ou seja, é as propriedades tudo default, zerada. E o que seria isso? Então seria quando eu não tenho a class move acionada, eu só tenho a class first line deles aqui, ó. Deixa eu inspecionar aqui para vocês olharem, né, para vocês verem aqui o SVG, ó, class first line, second e third line. Então eu vou fazer o quê? Eu vou chamar aqui a minha first line, certo? E vou repetir, eu vou copiar aqui tudo isso daqui e vou dar um Ctrl V aqui. Só que o meu estado inicial, se eu salvar aqui, pessoal, vocês vão ver que ela vai ficar a 45 graus. O estado inicial dela não é essa, tá? Eu vou só tirar aqui, vou zerar tudo que tem aqui, né? Tanto no Rotate como no Translate. E vou salvar. Olha só, agora o estado inicial dela tá certo. Se eu acionar, beleza, até aí estava funcionando. E na volta? Tá vendo como agora ele volta obedecendo a transição, tá? Por quê? Porque o que a transição CSS faz, e era o que estava escrito ali, né, que depois vocês quiserem se aprofundar, ela controla a velocidade do estado inicial para o estado final. Enquanto eu não definir um estado inicial, ou seja, o que é definir o estado inicial? É ter as mesmas propriedades que eu tenho no estado final, ele não tem como entender. Olha, o que ele está fazendo aqui, a transition, né, a propriedade transition. Olha, eu quero que você aplique menos 3 segundos, né, de velocidade na propriedade transform. Qual que é a propriedade transform? Ah, é aquela que rotaciona a linha para baixo, né, 45 graus, e leva ela para baixo. Então, se eu não defino esse estado inicial, né, da class first line, ele não consegue entender para onde ele tem que voltar. Porque antes a gente não tinha isso daqui, concorda? A gente não tinha isso daqui. Ele vai voltar para onde? Ele vai voltar brusco ao que ele era antes quando some a class move aqui do nosso body. Tá? Então vou dar um Ctrl Z aqui e eu vou fazer a mesma coisa para minha second line. Então vou copiar aqui a third line. Second a gente vai mexer daqui a pouco. Então eu vou copiar aqui. Copiei o estado final dela aqui, né, que era justamente a menos 45, e eu vou zerar aqui para a gente transformar, né, ter ali o estado inicial dela. Ou seja, agora a transition conhece o estado inicial dela, consegue trabalhar e fazer esse controle da velocidade. Olha só que bacana.
vai e volta, tá? E a nossa second line, o que eu vou fazer aqui? Eu vou inserir também, deixei por último, porque o que ela faz? Ela faz um translate X, ou seja, ela sai à esquerda, tá? Então eu quero que ela saia suave para a esquerda. Então aqui eu vou colocar também um transition. Ah, Guilherme, por que você colocou menos 3 segundos? Eu achei a velocidade menos 3 segundos ideal, mas você pode colocar os segundos que vocês quiserem ali, tá? Se eu não me engano, dá para setar como milissegundos também. Tá? Então salvei, olha só. Tá vendo como ela some à esquerda devagar? Mas ela ainda volta muito brusco para a direita, né? Por quê? Porque eu não apliquei ainda para o estado inicial dela aqui, ó. Que é quando ela estiver no estado inicial, ou seja, 0 ali, eu tenha uma transition, transform de 0,3 segundos, tá? Se eu salvar agora, olha só, opa, transition, translate X, 0% não, 0. Ah, tá. Aqui, pessoal, ó. Foi bom até ter acontecido, olha só. Tá vendo aqui a class underline move? Ela tá sobrescrevendo essa daqui, né? Não é, o meu estado inicial é só a minha class second line, tá? Vou salvar. Olha só. Tá vendo que agora parece que ela, né? Ela recolhe e depois ela cresce ali, levando. Eu vou até colocar 3 segundos aqui para que vocês visualizem melhor, olha só. Cliquei, ó. Ó, que bacana. Voltei. E uma coisa que a gente poderia colocar, como eu só tenho uma propriedade aqui, transform, que é o que eu quero controlar a velocidade, ao invés de eu definir a transition property, né, como transform, eu posso colocar como all. Tá? Por isso que em alguns códigos vocês vão ver que o pessoal coloca como all. All é se eu tivesse outras propriedades CSS aqui, altura, width, e a transition, ou seja, o controle da velocidade iria pegar, né, propagar para todas as propriedades definidas aqui na minha class second line. Tá? Como eu só tenho uma, eu posso deixar aqui, ela vai continuar fazendo a mesma função aqui. Tá? Vou colocar aqui como 0,4 segundos aqui, só para ter essa impressão de que ela está vindo mais devagarzinho, tá certo? Então tá, a gente já aplicou então a nossa transição agora no nosso menu fechar. Vamos fazer isso agora no nosso menu então e nesse conteúdo. Então agora a gente vai fazer a animação, inserir a transição nesse menu aqui e no conteúdo. Tá? Eu vou vir aqui no meu Visual Studio Code e vou escrever menu. Tá? Olha o nosso menu aqui. Então o que ele faz o nosso menu? Ele sai de menos 65%, né, esquerda menos 65, para o left 0. Tá? Ou seja, na hora que eu clico aqui, vocês estão vendo que o body aqui, ele adiciona via JavaScript uma class chamada underline move. E na hora que eu fecho, ele retira. Tá? Então, quando ele está sem a underline move, o nosso menu, olha aqui, ó, ele tem menos 65%, ou seja, ele está escondido aqui, certo? Na hora que eu clico e trago a underline move, ele sobrescreve esse left aqui, colocando um left 0. Então, por que eu fico batendo nessa tecla aqui? Para vocês perceberem que para a gente mexer com transição CSS, né, animação CSS, ele precisa ter um estado inicial e um estado final. Ele precisa sair de um lugar para outro. E um detalhe bem bacana, tá? E vocês vão conseguir ver isso na documentação, não são todas as propriedades que podem ser animadas ou transicionadas. E lá no final, no bônus que eu vou dar para vocês vão ver que quando a gente tenta, na verdade a gente não vai conseguir fazer uma animação CSS, né, uma transição CSS com display none. Porque não tem como você sair de um estado inicial e para um estado que não exista, né? Que o display none ele retira todos os elementos ali do DOM, né? Tá? Mas isso a gente vai deixar para falar no final. Então,
só para que vocês realmente fixem, precisa ter um estado inicial e ir para um estado final. Nesse caso é um left de menos 65% para um left de 0. Então já que eu tenho isso, eu posso vir aqui no meu menu, aqui em cima, tá? E eu vou colocar a propriedade Transition, a propriedade CSS Transition, e a property, ou seja, a propriedade CSS que eu quero controlar, né? A velocidade que eu quero, a propriedade que eu vou querer controlar essa velocidade. No caso, é o meu left, né? O que sai da esquerda para esquerda 0, né? Então vou colocar aqui left. Aqui, pessoal, se eu colocasse all, vocês iam ver que a transição ela ia controlar a velocidade de todas as propriedades CSS aqui de cima, até mesmo da cor, saindo de uma cor para outra, igual estava aqui no exemplo aqui da nossa transição, tá? Eu acho que é essa daqui, né? Vocês viram aqui que tem, ó, a mudança de uma cor para outra. Então aqui eu não quero que defina para todos, eu só quero controlar essa saída da esquerda de menos 65 para 0. Então por isso que eu vou colocar a propriedade aqui left. E novamente vou colocar o nosso menos 3 segundos aqui, tá bom? Mas pode ser, como eu falei para vocês, qualquer velocidade aí, tá? Qualquer segundo que vocês definirem. Então, ó, abri, fechei, ó. Tá vendo que o content ele vem antes, né? Esse content aqui aparece antes, ó. Mas a nossa transição no menu já tá funcionando, né? No estado inicial dele, quando volta. Agora, quando ele vai, a gente precisa vir aqui no nosso left 0 e inserir aqui também a nossa transition. Olha só como é que fica. Tá? Para fazer o conteúdo acompanhar, a gente vai precisar também inserir a nossa transição também no content, tá? Então, novamente, ó, o nosso content aqui, ele sai do 0, tá? Para 65. Ó, 0 para 65. Então, eu só vou copiar aqui. Transition left, menos 3 segundos e... Menos 3 segundos não, ponto 3 segundos e transition left 3 segundos. 3 segundos. Olha só, pessoal, como é que ficou agora, ó. Tá vendo? Agora a gente vai, já que a gente já conseguiu inserir a transição aqui no menu hambúrguer, né? Abrir e fechar, no nosso menu por inteiro. Agora a gente vai inserir então nesse arrow aqui, ó, nessa flechinha aqui. Vamos ver como é que faz? Então, para o nosso arrow aqui, eu vou vir aqui no meu Visual Studio Code, vou achar a minha class arrow. Eu falo arrow porque a class dele é arrow, tá? Vou inspecionar aqui só para que vocês vejam, ó. Class dela é essa arrow aqui e arrow after, tá? Link nav arrow after e a class arrow. Então, o que ele faz aqui, né? A gente já viu isso daí, então ele rotaciona a 90 graus e quando a gente clica, ou seja, quando a gente não tem mais, quando a gente não tem a class arrow, ele volta, né, a 90 graus e quando ele insere a class arrow, ele rotaciona então a 0 graus aqui, ó. Se vocês olharem aqui em cima, ó, class arrow aqui, na hora que eu clico, ela some. E na hora que eu clico ela novamente, ela aparece. Isso tudo foi feito no JavaScript nas aulas anteriores. Então, novamente, o que eu vou fazer aqui é inserir a minha transition, só que a minha propriedade agora que eu quero mexer é a transform. Tá? É a transform. E a mesma coisa aqui, ó. Transform. E uma coisa bacana que muitos, acho que muitos devem perguntar assim, dentro da propriedade transform, a gente consegue ver, deixa eu primeiro mostrar para vocês como é que ficou, né? Ó, tá vendo como ele fica mais suave, né, o giro, né, tá? Uma coisa que eu ia falar para vocês também é que dentro da propriedade CSS Transform, a gente consegue inserir outras
propriedades ali, né? Outras funções, né? De translate y, rotate, skew e tal. E aí vocês vão me perguntar, poxa Guilherme, e se eu quisesse transicionar só o rotate ou só o translate y ou skew, que seja? Pessoal, nesse sentido, a gente só consegue transicionar propriedades CSS. Então, no caso, seria o transformer. Por isso que o transformer ele se encaixa aqui. Eu não consigo buscar o translate y e colocar aqui. Pelo menos até onde eu sei. O que eu faria? Eu faria isso com animação CSS, com keyframes. Com keyframes a gente conseguiria, então, trabalhar com cada uma querendo buscar somente, por exemplo, só animar o translate y ou o rotate, tá bom? Se alguém tiver alguma outra forma também, é bacana, comenta aqui abaixo que seria interessante saber. Eu faria com animação CSS esse tipo de animação mais trabalhosa, tá? Então beleza, já fechamos aqui. Aqui se eu fechar também ele obedece ali, continua a transição. O arrow também. Agora a gente vai para o bônus, então. Para quem chegou aqui até o final, eu vou mostrar então como é que eu fiz aquela subida mais devagar, né, sumindo aquela situação, e vou comentar também um pouquinho sobre o display none. Vamos lá? Então, pessoal, vou mostrar para vocês como é que eu fiz aquela transição mais devagarzinho aqui, subindo configurações. Vamos inspecionar primeiro o nosso elemento aqui, ó. Notem que tem, deixa eu afastar aqui para que a gente veja, né? Então, ó, tem esse link nav arrow, né? Link nav arrow, deixa eu afastar para cá, tá? E na hora que eu clico, olha só, existe essa lista de navegação secundária aqui. Tem essa class hide, que ela esconde aquele doc1 e doc2, ó, ela esconde doc1 e doc2 na hora que ela é acionada. E na hora que eu clico e retiro aquele hide, ele aparece então doc1, doc2, tá? Isso tudo, ó, se eu clicar aqui no hide, vocês vão perceber que tem um display none, ó. Eu fiz com display none. Se eu tentasse transicionar, animar, colocar uma transição para aqui nesse hide, não tem como eu sair de um display block para um display none. Vocês vão ver que naquela listagem aqui do Transition CSS, existem propriedades, algumas, aqui acho que ele cita as propriedades CSS que podem ser transacionadas ou animadas, né? E a display none, ela não tem como. Então a gente pode fazer de uma outra forma, tá? Eu vou mostrar a forma como eu implementei aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no meu Visual Studio Code e vou encontrar list nav second. Tá? Eu não tenho, ó, não tenho uma class list nav second aqui, tá? Porque eu não defini, só tenho definido aqui a hide. Eu vou fazer aqui no inspect element e depois trazer aqui para que vocês deem uma olhada. O que eu quero fazer? Eu não consigo, então, como eu falei para vocês, transicionar, ou seja, controlar a velocidade de um display block para um display none, tá? Não consigo, tá? Fazer com que diminua, controle a velocidade de algo que dê display none. Mas o que a gente pode fazer, e o que eu vou fazer aqui agora, é mostrar para vocês aqui no list nav second, eu vou definir aqui uma altura de 60 pixels. Tá? Deixa eu abrir aqui para que vocês vejam, ó, 60 pixels, ó, tá vendo que foi definida uma altura. Deixa eu até ver se eu consigo colocar uma borda para que vocês consigo enxergar aqui, ó, 000, solid red, vamos lá, tá? Só para que vocês vejam que foi aplicado uma altura, tá? E eu consegui aplicar a altura, né, porque minha UL é uma display block, então eu consigo aplicar essa altura aqui. Então beleza, aplicada essa altura, o que eu quero fazer? Eu quero que quando o estado inicial ou final que seja, vamos dizer aqui que o list nav second seja o estado final, o estado que ele esteja aberto ali. Eu quero que ele possua uma altura de 60 pixels. Mas quando eu aplicar aquela class hide aqui,
né, que é essa daqui, ó, eu não quero que ela dê um display none, porque o meu display none não vai funcionar. Eu vou tirar daqui. Mas eu quero que a minha altura ela seja zerada. Opa! É porque aqui é porque aqui não vai ter o meu rate 0 aqui, peraí. Deixa eu tirar aqui, ó. Eu quero que a minha altura, ó, ela seja zerada, ó. Tá vendo? É porque uma estava sobrescrevendo a outra. Então o que vai acontecer? Vai ser isso. Na hora que eu tiver a class height, o meu rate de 60 pixels, né, a minha altura de 60 pixels, ela vai ser sobrescrita pela a minha altura de 0. Tá? Então o que ele faz? O configurações ele sobe. Porque antes eu tinha uma altura, né, das documentações ali empurrando o meu configurações para baixo. Até aí tudo bem. O que eu tenho que fazer agora? Na minha class hide, eu preciso esconder, porque quem fazia essa retirada era o display none, que eliminava aquele meu doc 1 e doc 2. Então eu posso vir aqui e inserir um opacity 0. Olha só, posso inserir um opacity 0. Tá vendo que agora funciona? Só que qual o problema de eu utilizar o opacity 0, pessoal? É que ó, vai continuar ainda clicando no meu doc 2, ó. E para isso, e o display none, ele arrancava, né, na verdade, esse link daí. Então não fazia com que a gente tivesse perigo de esbarrar aqui e clicar. Então, o que a gente pode definir? Qual que é o bônus, a sacada que a gente pode colocar aqui no hide aqui, ó? Dentro do hide, da class hide, eu posso colocar uma propriedade chamada visibility hidden. O que ela faz, ó? Ela é um opacity, só que ela não deixa, ela continua o elemento ali, tá? O doc2 continua ali o elemento, o link ali, só que ela não deixa eu clicar naquele elemento, tá? Essa é a sacada, eu não consigo mais clicar naquele link. Se eu for clicar, eu vou acabar clicando aqui em configurações, tá? Então, essa é a sacada. E por que você fez toda essa gambiarra, Guilherme? Porque agora, com o rate, né, a altura, e com o opacity, eu consigo controlar a velocidade dessas propriedades CSS. Eu consigo fazer com que a altura saia de 0 pixels para 60 pixels. E a opacidade de 0, né, ou seja, totalmente opaco, para 1 que é totalmente invisível. Vamos transformar isso lá no nosso Visual Studio Code para vocês entenderem melhor? Então, eu vi aqui que eu não tenho uma list nav second, né? Mas eu tenho a minha hide aqui. Deixa eu procurar a minha hide, tá aqui, ó, menu secundário. Então, eu vou criar aqui a minha list nav second. E qual que vai ser? Então, esse vai ser o elemento aqui, vou deixar ele como sendo o elemento final, tá? Então, o elemento inicial é o quê? É ele totalmente fechado. Então eu não vou mais colocar um display none. Ao invés disso, deixa eu ir salvando para vocês verem como é que tá. Então se eu não coloquei, deixa eu dar um F5 aqui para carregar. Então ó, se eu não tenho display none, ele vai ficar aberto ali. Mas eu quero que o meu elemento inicial, né, seja o menu totalmente fechado, né? Então o que a gente fez aqui? Eu quero que quando eu aplicar esse meu hide, que a minha altura seja de 0. Tá, ó, configurações já sumiu, que eu não consiga enxergar mais ali o opacity, ou que eu não consiga mais enxergar o doc 1 e doc 2, tá? E vocês vão entender, eu poderia ter colocado visibility hidden já ao invés do opacity. Conseguia também, ó, consigo. É porque com o opacity, depois eu vou transicionar ele vai ficar melhor na hora de eu acionar o documentações, ele aparecer e sumir. Por isso que eu deixei aqui o opacity ainda, mas eu vou deixar desse jeito para que vocês vejam. Então, esse é o estado inicial, ó. Salvei, esse é o estado inicial, ó. Tá vendo? Ó, tá funcionando da mesma forma como estava antes. E para eu transicionar, eu preciso de um estado final, né? Vamos dizer assim, eu preciso sempre sair de um ponto para outro. Qual que é o ponto que eu quero? É ele assim, certo? Então, é ele com visibility visible, tá? E uma altura de 60 pixels, que foi a altura que eu defini, ó. Tá bom? É a altura que eu defini. Se eu colocar
o meu transition all, que eu quero agora aplicar para todas as propriedades que estão ali, tanto para altura, height, como para visibility também, visibility. E colocar meus menos 3 menos 3 não, meus 0,3 segundos, tanto aqui como aqui em cima, tá? E salvar, olha só, tá vendo? Só que vocês estão vendo que o Dock 1, Dock 2, ele tá ainda ficando, né, antes de sumir, né? É por isso que eu tinha deixado o meu opacity aqui, ó. E aqui eu quero que ele apareça, ó. Porque pra mim ficou melhor, olha só. Tá vendo? E agora a gente consegue aquele efeito lá, como se estivesse realmente desaparecendo, subindo, e não tem o problema também de clicar aqui. Pessoal, mais uma vez quero agradecer a todos que ficaram até o final. Eu espero que vocês estejam curtindo o menu responsivo. Mais uma vez, não deixem de me seguir lá no Instagram, @GuilhermeChinagliaDev. Lá eu mostro como é que é todo o cenário aqui, mostro o meu dia a dia, os projetos que eu estou envolvido. Bem como também, pessoal, estou preparando para esse ano um curso voltado para front-end, mas na prática, tá? Um curso em que realmente a gente aprende a teoria junto da prática. Espero que vocês tenham curtido aí mais um vídeo. A gente se vê então no próximo. Até mais, pessoal!